Minha gente, vocês acreditam que existe a comadre florzinha ou a caipora? Tem gente que chama florzinha, tem gente que chama caipora. É uma lenda que diz que existe. Eu mesmo acredito que tem. A minha pessoa acredita que tem. E eu vou contar uma história aqui, real e verdadeira. Aconteceu com uma pessoa daqui da região. A pessoa saiu de madrugada com a boiada num carro de boi, carregada com algodão, estopa de algodão, vindo da zona rural para levar para a cidade, para vender na cidade. E quem trabalhava com carro de boi, se você tinha um compromisso de chegar na cidade de 8 horas, 9 horas, você tinha que fazer uma madrugada. Porque o carro de boi é lento, anda devagar, a boiada não pode forçar, carregada, com peso. E o rapaz em cima do carro de boi, madrugada, uma noite nublada, uma madrugada nublada, que lá passava no voeiro pela lua. E ele disse que quando ele chegou aqui tem um histórico, que tem duas casas velhas antigas aqui dentro. Diz os mais velhos, que era uma moça velha que moraram aí, moça velha muito segura, muito econômica. Tudo que elas pegavam era para enterrar no chão. Tudo que pegava, enterrava no chão. Já guardado. Era no tempo de cangaço, elas tinham medo de ser... Já era assim. Não tinha banco, não tinha nada. E além de elas ser muito seguras, pegava e enterrava. Aí dizem que elas faleceram e ficou esse dinheiro enterrado. Aí ficou aparecendo essas coisas aqui. Só que o que apareceu para o carreiro era caipora, florzinha. Com certeza. Ele disse que ia na frente, guiando os boi andando. Eles tinham um boi com chucaí, o boi com a campazinha, o boi andando com aquele chucaí. Aí ele viu uma risada atrás dele. Uma risada dele. Oxe, eu venho só aí, uma risada dele atrás dele. Quando ele virou-se para trás, que olhou na rabeta do carro, de boi, sentado em cima das estopas de algodão, via duas meninas. Sentadas, duas meninas bem lourinhas. Disse elas com a roupa bem branquinha, o cabelo louro, disse que o cabelo era bonito, chega a bater nos ombros delas. E elas, quando ele virou-se, que ele olhou, aí ele disse que já se arrupiou, ele disse que já saiu dele. Ele disse que a língua travou, disse que o cabelo arrupiou, e ele já ficou morrendo de medo. Aí um olhou para a outra e deu uma risada. Aí ele ficou duro, em cima do carro de boi, duro. E os boi andando. Tinha um boi preto, eu lembro até do nome do boi, do carreiro, que chamava Pinheiro. A boiada era Pinheiro e Canaro. Aí Pinheiro era um boi preto, o gado preto é danado para ver essas coisas. Quem pesquisa aí sabe que o gado é medonho para ver isso aí. Aí foi o boi que se espantar no carro e ele, que é isso, Pinheiro, que é isso, adomando o boi se acalmando, ele com medo. Ele disse, pronto, aqui eu não tenho o que fazer, ficou pasmado em cima do carro. E aqui por elas davam uma risada, era uma gaitada que ia no outro mundo e voltava aquela risada. Chega, mudava o tom. Ele disse que aí era que teve tanto medo que travou, ficou travado. Saiu andando, a borda devagarzinho, ele nem mandava os boi parar e nem falava mais com os boi não, de tão assombrado que ia. Ele disse que até a chibata tangeu os boi, botou lá no canto, esqueceu, ficou descomou. O boi andando, porque o boi queria se manifestar no carro, sair de debaixo da canga, o boi preto. Aí ele disse que foi andando. Quando ele pegou a estrada principal, aí olhou, elas deram uma risada bem grande, aí saltaram do carro no chão. Era na outra estrada, na principal. Acompanhou nessa estrada aqui. Aqui, nessa área aqui, subindo nessa estrada aqui, vai subindo aí, ó. Elas subiram em cima do carro, junto com ele, em cima do carro. Quando pegou a estrada principal, que é aqui, ligava direto à cidade, aí elas desceram do carro. Aí o dia já querendo amanhecer também, já clarear o dia. Aí elas desceram do carro, aí deram aquela risada, maior do mundo. Era aquela risadagem, aí ficaram as duas em pé no meio da estrada. Aí ele ficou olhando para ela, quando ele mudou a vista, que olhou para os boi, que olhou para trás, já não tinha mais nada. A coisa do além, ela é desse jeito. Ela espera só a oportunidade de você mudar a vista. Você está frocado aqui, você está vendo. Mas na hora que você faz isso, voltou, já desapareceu. Aí ele chegou em casa, aí contou ao pai dele, tinha acontecido isso. Aí disse, não, acontece, isso aí acontece. Isso é a caipora, isso é a florzinha, isso é porque tem gente que vê.
Não é todo mundo que vê, não. E eu acredito que não é mesmo, não. E tem gente que não vê essas coisas, não. Eu mesmo já vi. Eu já vi muitas vezes elas assoviar. Principalmente em mudança de clima. Aí teve até uma pessoa que disse, não, seu Nivaldo, isso é a terra. Isso é a terra que cantar para chegar o inverno, para a mudança de clima, a terra faz esse assobio. Mas não é não. Não é não, porque é um assobio que é uma pessoa e dentro com a pessoa mesmo. Dá um assobio que vai no outro mundo e volta. Dizem, não sei, que eu nunca fiz isso nem vou fazer. Diz que na hora que ela dá aquele assobio, se você bater num ferro ou arremedar ela, diz que não tem nenhum problema dela lhe fazer o medo, assombrar em você. Diz que elas entrançam, crina de cavalo, crina de animal no mato. O povo tem essa lenda de dizer isso aí. Mas eu não sei se isso procede, não. Mas é um histórico dos mais velhos que diz. O meu avô mesmo dizia, oxe, eu fui buscar o cavalo, Maria, que era minha avó. Eu fui buscar o cavalo lá no cercado e a caipora essa noite trançou a quina do cavalo todinha. O cavalo está com a quina toda trançada. O meu avô dizia isso aí, que existia isso aí. E eu conversando mais ele, o menino pequeno, eu digo, avô João Grande, mas tem isso? Eles têm, meu filho, existe isso aí. Existe. Hoje, muita gente não dá crença, ou pode ser uma coisa bem diferente, a gente não, às vezes não entende, eu não cheguei a isso aí, que eu não tenho estudo para isso. Pode ser uma lenda, mas que existiu a história. E tem. Agora, de ver ela assoviar e mudança de clima, quando dá as primeiras chuvas, quando dá aquelas primeiras chuvas, quando é a boca da noite assim, a lua clara a gente vê mesmo ela assoviar mesmo. A sombra caçador de noite. Tem caçador na minha região, que hoje é vivo, homem da minha idade, disse Nivaldo. Ela dá piso em cachorro dele se mijar todinho no mato, a caipora. Porque aconteceu também comigo e um primo meu caçando de noite, e o cachorro acuou, nos tempos caçava, podia caçar, que eu não vou dizer que antigamente se caçava, pegar um pé, um tatu para comer, um verdadeiro, um tamanduá. Se teve isso aí, eu vou botar aí, quando eu cacei era 50 anos para trás, mas eu cacei, não vou dizer que sou santo, porque hoje eu defendo a natureza e eu não peguei um peba para comer, não, que eu estou mentindo, que eu não matei um mocó. Por que o tempo obrigava eu a fazer isso? Eu tinha que fazer isso, que eu não tinha outra solução. Hoje tem muitas oportunidades e melhoria, mas não tinha. E eu fiz isso aí. Por isso que eu defendo a natureza, mas eu não posso criticar às vezes quem faz, porque às vezes quem está fazendo é por necessidade ainda. Mas insisti, eu fui caçar mão com o camarada. E quando eu cheguei lá, quando nós chegamos de noite, o cachorro acuou. Brabo, o cachorro estava brabo demais. E quando nós chegamos lá, era num canto assim que nem está aqui, e não tinha nada. A gente olhando um cachorro branco, latino, era um cachorro branco, cachorro muito caçador, cachorro que não era de mentira, quando acuasse tinha alguma coisa, seja o que for, e o cachorro satando e acuando, e o dono do cachorro chegou e disse, ele tá com esse talo. Era um talo mesmo desse jeito, eu digo daqui para Jesus, que não era um talo assim, ó, no chão, e o cachorro acuando no talo. E ele chegou e fez assim no talo, o dono do cachorro pegou, chutou, pegou a bota assim, avou o talo em cima dele. O cachorro, ele fez uma zoada toda e quase ele se mijava, lá. Latindo e assombrado, doido de assombrado, arrupiado, porque ele pegou o talo e voou em cima dele. Quer dizer, eu e meu companheiro estavam vendo um talo, e o cachorro estava vendo o quê?